Olá, eu sou Luciana Martins, sou jornalista e fui diagnosticada com câncer de mama. E foi a partir do meu diagnóstico que eu decidi criar um canal onde a gente pudesse conversar mais sobre saúde. E foi aí que surgiu a ideia do Checkup Cast. Então a gente vai trazer para vocês informações de qualidade para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre saúde com profissionais qualificados do nosso estado. E a nossa primeira entrevistada de hoje vai ser a doutora Luciana França, que é médica radiologista. Doutora, seja muito bem-vinda ao Checkup Cast. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu estou sinceramente honrada de estar aqui nesse primeiro episódio do Checkup Cast e já adianto que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, contando com toda a sua empolgação, a sua vontade de mudar quem está do seu lado, de fazer o bem, promover essas pessoas que estão do seu lado. Então isso vai irradiar a sua luz para muitas mais pessoas. Muito obrigada. Vamos lá, eu primeiro vou começar perguntando quem é a Luciana França. A pergunta é difícil. Primeiro, eu acho que, como todos os seres humanos, uma pessoa buscando constantemente evolução. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, sou casada, sou médica, que é uma profissão que, sinceramente, me honra muito, me preenche. Tem muitos gurus na internet que até falam assim, né? Você não é a sua profissão. E eu vou dizer que eu discordo, porque, especialmente na minha profissão, na minha especialidade, eu acho que isso faz muito parte de quem eu sou. Então, esse é um pouquinho de mim. E como foi que a medicina chegou na sua vida? Diferente da maior parte dos adolescentes que já queriam fazer medicina, sendo muito sincera, eu escolhi a medicina de uma forma muito objetiva. Assim, os meus pais são médicos e eu vivia com essa história de ver os pais trabalhando muito, trabalhando até tarde, então isso me chateava um pouco e sempre me perguntavam se eu ia ser médica. Enquanto eu era criança, eu respondia que eu não seria médica. Mas aí o tempo foi passando e quando eu estava ali com 14, 15 anos, eu objetivamente decidi que eu gostaria de ser médica. Estava ali chegando perto da época do vestibular, na época o PSS, né? E aí eu decidi de uma forma muito objetiva ser médica. Acho que eu surpreendi até os meus pais, que já estavam acostumados aí de me ouvir a vida inteira falando que eu não queria ser médica. E passei no vestibular da Universidade Federal. Depois que saí do colégio, eu entrei na faculdade muito nova. Eu entrei com 16 anos e imagina, uma pessoa com 16 anos entrar numa faculdade de medicina. Não vou dizer que eu era imatura, acho que não é esse o termo, mas eu ainda sabia... Ainda era muito jovem. Muito jovem, muito pouco sobre a vida. Mas também acho que eu me permiti viver a medicina intensamente, assim, e fui me apaixonando muito pela minha profissão. Uma escolha que foi muito objetiva, assim, eu achava que eu poderia trabalhar com medicina, que eu poderia servir as pessoas, mas depois que eu entrei na faculdade, que eu fui trilhando o meu caminho, eu fui me apaixonando pela profissão e pelas pessoas. E nesse caminho que você trilhou, aonde foi que a radiologia chegou na sua vida? E o porquê da radiologia na sua vida? Também não foi algo que eu planejei objetivamente, as coisas foram acontecendo. Até curioso, eu sempre precisei de anjos que fossem me apontando, assim, o meu caminho. Quando eu entrei ali na faculdade, eu sabia que eu não ia fazer especialidade cirúrgica, era a única certeza que eu tinha. Eu achava que eu ia fazer alguma especialidade clínica. Mas aí, ao longo da faculdade, eu tenho um tio que é intensivista, e ele me falou assim, todo bom médico, todo bom clínico precisa saber ver raio-x. Então, eu comecei a acompanhar um radiologista no hospital. E aí eu ia, nas férias, eu ia toda manhã e ficava lá do lado dele, vendo raio-x, vendo exame contrastado. E aí, quando eu menos percebi, voltaram as aulas, e sempre que não ia ter uma aula, eu descia para o hospital e ficava lá acompanhando esse radiologista. Depois, já no internato, na época do estágio do pronto-socorro, né, do HGE, de manhã cedo, geralmente não tinha muita atividade pra gente, não tinha muita emergência, e aí eu subia, ficava na tomografia. Mas eu não tinha entendido que eu estava gostando disso. E aí, quando estava perto da escolha das provas,
o meu marido, que era meu namorado na época, falou assim, você não vai fazer radiologia? Eu disse, não, eu não gosto. Eu disse, como assim você não gosta? Você só vive lá. E aí que começou a cair a ficha, que realmente era uma coisa que eu estava muito interessada, que eu estava empolgada. E aí eu decidi fazer radiologia. E foi assim, eu fiz a prova de residência, fui para São Paulo, eu fiz residência de radiologia em um hospital oncológico, que é o AC Camargo. É um hospital de câncer, é um câncer center. E aí veio até a história da mama também, porque quando eu entrei na residência, os exames de imagem da mama era algo muito dominante na minha residência. E aí eu criei também uma certa... Vou dar uma birra, assim, eu falei, eu não gosto disso aqui, não gosto disso aqui. Mas aí foi o primeiro ano, o segundo ano, eu tinha preceptoras, assim, maravilhosas, que elas eram muito empolgadas com a imagem da mama e com cuidado continuado. E aí, da mesma coisa, quando chegou no final da residência, assim, aí eu falei, vou fazer neuroradiologia. Aí o meu marido, você não vai fazer mama? Não gosto de mama. Ele falou, você só vive na mama, você vai para todas as reuniões da sociedade, você apresenta casos, você vai no centro cirúrgico, você não vai fazer... Aí eu de novo, né? Gente, é verdade, eu gosto muito disso aqui. E aí foi assim que eu decidi também fazer mama. E fiz... Eu acho que as pessoas que estiveram ao meu lado me ensinaram muito. Eu tenho um colega que foi... A gente chama de R+, né? Que hoje ele até... Meu colega trabalha comigo aqui em Maceió. Quando eu cheguei na residência, ele me falou assim, todo mundo precisa ter um caderninho que vai anotando os casos que está acompanhando e precisa ir voltando para ir vendo o que aconteceu com aquele paciente, para acompanhar como que ele está evoluindo. E isso eu carrego até hoje. E foi um aprendizado e tanto. Aprendi muito com esse comportamento. E aí também acho que eu fui me afeiçoando, me apaixonando por essa história de acompanhar, sabe? As pessoas, as pacientes que eu acompanho ao longo da sua jornada. Doutora, para quem está nos assistindo, o que é que faz um médico radiologista? A radiologia, a gente chama de radiologia e diagnóstico por imagem. Então, é um médico especialista que faz a interpretação dos achados de imagem. Então, um raio-x, o técnico de radiologia vai lá, ele faz a aquisição das imagens e o médico radiologista interpreta. Então, ele que vai dar o laudo, que vai fazer a correlação ali com o que o paciente está sentindo. Na ultrassonografia, nós executamos o exame, né? É o momento em que o radiologista está ali do lado do paciente. Tomografia, mamografia e hoje também existe a radiologia intervencionista, em que são os procedimentos guiados. Na parte da mama em específico, são as biópsias, os agulhamentos, as colocações de clipe, todos esses procedimentos. Então, o radiologista ele é o médico que está ali por trás dos exames de imagem, de uma maneira geral. A gente sabe, né? E aí que quando a gente fala da mama, já que a senhora falou que tanto que ela foi lhe conduzindo e naturalmente você acabou indo para essa área, normalmente a orientação de que se faça a ultrassom e a mamografia. E aí eu vou aproveitar e vou perguntar à senhora qual é a diferença entre a ultrassom, a mamografia e a ressonância. Por que eu estou perguntando da ressonância? Porque eu acabei também, quando fui diagnosticada, tendo que fazer a ressonância magnética das mamas. E para mim isso foi uma novidade, porque eu não sabia que fazia ressonância das mamas. Então, qual que é a diferença entre esses exames de imagem? Ótima pergunta, Luna. A mamografia é um exame de raio-x. Então, na hora que a mama é posicionada ali no aparelho, a gente tem a emissão de raio-x para gerar aquelas imagens de mamografia. O ultrassom é naquele aparelhinho que são ondas de som em uma frequência que o ouvido humano não consegue ouvir, e a ressonância é um grande campo magnético, vamos dizer assim. E aí isso inclusive justifica o fato de cada exame mostrar uma coisa diferente. E aí se você me perguntar assim, então o que é que uma mulher tem que fazer? No básico, completou 40 anos, mamografia. A mamografia é o exame que a gente sabe que reduz mortalidade pelo câncer de mama. Então, as mulheres acima de 40 anos, todo ano, elas precisam fazer mamografia, tá?
Dependendo do que a gente tem de achado naquela mamografia, pode ser solicitado exame adicional, que aí seria ultrassom ou a ressonância. Vamos lá. Então, por exemplo, o que é que pode fazer ser necessário um ultrassom? Quando a gente faz a mamografia e aquela mama é densa, ela tem muito tecido glandular, pouca gordura. Por quê? Porque nesses casos, a mamografia pode não ser suficiente para identificar nódulo pequeno. E aí a gente precisa do complemento do ultrassom, tá? E aí, quando na ultrassom se identifica, parte para ressonância? Seria esse o caminho? A indicação da ressonância, ela também é diversa. Algumas pacientes têm indicação de ressonância mesmo de rastreamento, que são aquelas pacientes de alto risco. As pacientes que têm uma história familiar importante de câncer de mama, de câncer de ovário, câncer de pâncreas, próstata, mesmo câncer de próstata, que às vezes as pessoas desconectam da mama, mas dependendo da idade, se foi um homem jovem que teve um câncer de próstata mais agressivo, a gente considera. Mas enfim, pacientes de alto risco para desenvolver câncer de mama ao longo da vida, elas têm indicação de fazer ressonância de rastreamento. Nós usamos a ressonância também para avaliação de resposta. Então, aquelas pacientes que já têm um diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, que vão fazer a quimioterapia antes da cirurgia, né? Elas fazem a ressonância antes da quimioterapia e fazem depois, porque é o melhor método para a gente avaliar essa resposta, tá? E também, quando é para esclarecer alguma dúvida que pode acontecer, uma dúvida que está no ultrassom, na mamografia ou até mesmo no exame físico, a ressonância pode acrescentar, mas não é um exame para todo mundo, a ressonância, tá? É um exame que a gente usa em situações específicas. Tá. E o que o médico, por exemplo, quando você está lá fazendo o exame, o que é que você consegue identificar? Ótimo. Na mamografia, o principal, que é que só a mamografia vê, calcificação. As calcificações, existem várias calcificações benignas, mas dependendo do formato delas e dependendo de como elas estão organizadas ali na mama, elas vão ser consideradas suspeitas e aí a gente pode precisar de investigação. Se for uma mama que não é muito densa, aquela mama que é mais, a gente fala que é uma mama mais gordurosa, isso geralmente acontece nas idades mais avançadas, a gente pode identificar nódulos. E dependendo também do formato dele e de como ele está se comportando, a gente pode precisar investigar. E a ressonância, como é um exame que a gente usa a história do contraste, né? Quando coloca o contraste na veia, ele tende a correr, digamos assim, ele tende a se concentrar nas áreas que tem mais vascularização. E como os tumores, eles são células que estão ali se proliferando muito rápido, eles precisam de mais vaso sanguíneo, de mais vascularização. Então, o contraste tende a correr para aquela região. Então, basicamente, é isso. Na mamografia, a gente vê calcificação, em alguns casos, nódulos. No ultrassom, a gente busca nódulos. E na ressonância, a gente vê alterações de realce, tá? Que pode ser um realce em forma de nódulo ou não. Todo nódulo é câncer? Não. Nódulo mamário não é igual a câncer. A maior parte, inclusive, dos nódulos mamários é benigno, tá? É muito comum identificar nódulo mamário em exames de rotina, em exames de rastreamento, e eles, na maioria das vezes, não precisam nem de investigação adicional. E até o famoso BRAF4, o famoso e temido BRAF4, muitos deles, depois da biópsia, vão ter resultado benigno. Porque, assim, por exemplo, vamos a referência de um nódulo. Qual o nódulo que a gente pode acompanhar? Aquele nódulo que é todo circunscrito, bem desenhado, bem ovalado, bem homogêneo. Qualquer característica que fugir disso aí, a gente precisa investigar. Então, a gente termina investigando muito mais nódulo benigno do que nódulo suspeito. E doutora, quais são, ou como é que a mulher, por exemplo, quando recebe esse diagnóstico, né, ou essa suspeita desse diagnóstico, quais são os próximos passos que ela tem que fazer depois que ela fizer a ressonância, né, que faz esse acompanhamento? Como é lidar com essa paciente, por exemplo, quando você recebe, que você vê, que você vai falando com essa paciente, como é que você faz para dar essa notícia? Normalmente eu sei que vai para mastologista,
né? Esse seria o caminho natural, mas ali no momento do exame, acho que provavelmente a senhora já consegue, pela experiência, ter uma ideia se aquele nódulo é benigno ou não. Suspeito. Exato. Eu costumo conversar bastante com as minhas pacientes e orientar. Eu não gosto que ela saia sem entender o que está acontecendo. Acho que ali é o primeiro momento para ela entender e fazer as perguntas. Então, durante o exame de ultrassonografia, por exemplo, eu encontro uma alteração, então eu explico. Ó, aqui tem um nódulo. Se é um nódulo que não tem nenhuma característica suspeita, já aviso, ó, fica tranquila, é um nódulo que não tem característica suspeita, mas que a gente precisa acompanhar. Então, os nódulos, quando a gente identifica eles pela primeira vez, mesmo que ele não tenha nenhuma característica suspeita, a gente precisa de um acompanhamento. Então, eu já oriento. Não tem característica suspeita, mas é importante que você vá na mastologista, e é importante para esse segmento também guardar os exames anteriores, que é uma coisa que eu falo muito, né? Ter a sua pastinha ali dos exames para a gente acompanhar depois. Se ele tem característica suspeita, acho que a gente precisa informar para a paciente. Eu costumo dizer que não é justo que ela saia dali sem saber que existem outros passos que ela precisa tomar. E aí eu geralmente converso sobre quais são as características que eu tô vendo, isso que a gente tá falando aqui, sobre probabilidade, que existe uma probabilidade de ser benigno, mas que precisa ser investigado, que é a biópsia que vai trazer essa informação. Doutora, a gente sabe que a medicina tem avançado bastante, né? Antigamente, quando dizia assim, foi diagnosticada com câncer, era um terror, as pessoas tinham muito medo. E hoje, com o avanço da tecnologia, a gente sabe que a cura acaba sendo muito maior, né, do que o fim-morte, né? Que antigamente se fazia muito essa associação. E aí a minha pergunta para a senhora é, com esse avanço, como é que as novas tecnologias têm ajudado nos exames de imagem? A gente está sempre indo atrás para acompanhar, né? Para acompanhar os avanços do próprio tratamento, da medicina. A radiologia vai ali do lado para acompanhar. E eu costumo falar que é muito importante também que a gente esteja próximo de quem trata, do mastologista, do oncologista, para entender qual é a demanda dele, o que ele precisa saber para que a gente possa responder a pergunta para ele. Eu costumo falar, eu fiz residência tem 15 anos, eu já tenho 15 anos aí que estou na praça, digamos assim. E naquele tempo, por exemplo, o carcinoma in situ, que é aquele que não é invasivo, a gente falava que na ressonância não dava para ver. E hoje a gente está caminhando para um cenário em que cerca de 50% dos carcinomas in situ, se eles têm alto grau, eles podem ser vistos apenas na ressonância. Então, nós vamos aprendendo com o passar do tempo também, porque todos esses exames, eles estão em evolução. Nós, médicos, também estamos aprendendo com eles. Então, eu acredito que é estar atento aos estudos, aos trabalhos, não só da nossa área, mas também da mastologia, da oncologia, para que a gente possa responder a pergunta deles. Da mesma forma, na mastologia, algumas situações automaticamente significavam cirurgia imediata, que hoje já vai para a quimioterapia, né, neoadjuvante, que é aquela que acontece antes da cirurgia. Alguns casos não eram operados e hoje já são operados. Então, a gente vai precisando responder a pergunta deles. Até uma outra coisa são as reconstruções, que há 15, 20 anos elas não eram tão realidade quanto são hoje. E cada vez mais a gente vê reconstruções mamárias bonitas, muito bem feitas, que é uma evolução do próprio médico que vai se aperfeiçoando naquilo ali. E aí a gente precisa responder também, que eles me perguntam, o vasinho tal tá ali naquele lugar, qual é o calibre daquele vasinho, qual a distância disso, qual a distância daquilo. Então a gente vai precisar responder a eles para que eles possam fazer os tratamentos de uma forma segura. Tô adorando o nosso bate-papo, né? Mas vou fazer uma última pergunta. E aí eu queria que a senhora deixasse aqui, ou um conselho, enfim,
ou falasse para as mulheres que têm medo de realizar o exame, o que é que a senhora diria? Olha, aí nessa sua pergunta eu vou puxar um pouco do estoicismo. Eu sou uma apaixonada pela filosofia estoica, é uma coisa que eu venho aprendendo também muito ao passar do tempo. Mas existem situações que a gente não tem como mudar, né? Elas estão ali postas, é como a gente reage a elas. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Ninguém está livre de ter uma doença. Isso não é uma coisa que a gente possa controlar 100%. A gente pode tentar controlar ali os nossos fatores de risco, diminuir o nosso risco de desenvolver algumas doenças, mas a gente não tem total controle sobre isso, sobre o desenvolvimento, sobre se vai surgir um câncer ou não. Mas a gente tem controle sobre o que a gente pode fazer. E se a gente puder encontrar numa fase inicial, é muito melhor. A chance de cura é muito maior. E a medicina vem avançando bastante. Como você bem falou, as chances de cura hoje são enormes, dependendo do estágio que ele é identificado. Outra sugestão é assim, busque fazer os seus exames em um local onde você se sinta bem, onde você se sinta acolhida, que eu acho que isso também é muito importante. Às vezes afasta um pouco as mulheres do ambiente, do diagnóstico, porque ela cria uma imagem de medo, né? E isso afasta. Então, busque lugares onde você se sinta acolhida, segura. Isso, eu acho que isso é importante. Busque períodos do mês em que a sua mama tá menos dolorida, que isso também vai tornando essa experiência menos sofrida. Menos traumática, digamos assim. Mas façam os exames de rotina de vocês. Não coloquem tanto peso nisso. E vamos controlar aquilo que a gente pode controlar, que é fazer a nossa parte, fazer os exames para que a gente, se vier a ter uma doença, que a gente possa identificar numa fase inicial em que a cura seja possível. Doutora, muito obrigada por participar conosco do nosso primeiro episódio. Eu estou muito feliz, né? Lhe convido a nos acompanhar e a você também que está nos assistindo. Acompanhe o nosso Instagram, @checkup_cast, e segue o nosso canal também. Vai lá, comenta, traz a sua sugestão de pauta, porque a ideia aqui é que a gente possa discutir saúde, mas também falar sobre qualidade de vida. Então, até o próximo episódio. Um abraço a todos.